Ei, Padre Luiz, tudo bom? Oi, Juliana, bom dia, tudo bem e você? Bom. Estou falando aqui com o pessoal, né, que durante a nossa trajetória, a nossa jornada aqui nessa vida, algumas perguntas vão surgindo, né? Tipo, por que eu tenho tudo para ser feliz e não sou? Por que eu não consigo ter um relacionamento bacana, prosseguir aí no relacionamento? Por que eu me sinto culpado quando acontece algo de bom comigo? E são algumas questões que a gente pode visualizar e entender através do movimento das constelações, né? E aí, através dessas perguntas, a gente pode ter consciência. E depende muito de como a gente vai utilizar aquilo ali que a gente através da constelação, né, para a gente poder fazer o movimento aí para o mais para a nossa vida. O pessoal está entrando. E aí, vamos o nosso bate-papo aqui. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu também estou te conhecendo hoje, aqui, através dessa live. É um grande prazer. Eu agradeço pela disponibilidade que você teve prontamente aí. Nós iniciamos a nossa conversa. Você já me atendeu com muito carinho e eu agradeço por você estar disponível para conversar com a gente. Então, me conta um pouquinho de como você iniciou no movimento das constelações, do eneagrama, né? Eu tenho muita Uhum. curiosidade e vontade de participar. Me fala aí um pouquinho de você. Bom dia, Juliana, bom dia a todos que estão aí presentes, conectados conosco, sistemicamente. Então, eu sou Luiz Carlos de Oliveira, é um prazer estar aqui junto com vocês e gratidão pelo convite. Eu cheguei até as constelações um processo muito longo. Foi através, primeiramente, do eneagrama, depois da programação neurolinguística, e uma coisa foi apresentando a outra, né? Geralmente é assim mesmo que acontece. Quando alguma coisa tem uma sabedoria universal, ela vai reivindicando outras e outras e outras realidades que compõem essa sabedoria, né? Então, foi através do Enneagrama e da PNL que a gente chegou até as constelações. E aí a gente se especializou no ramo do direito sistêmico para atuar também na resolução de conflitos, como você também já atua, né? Eu sou padre também há 17 anos aqui em Valadares, sou psicanalista e filósofo, teólogo, né? E sou pároco da paróquia Imaculada Conceição, lá no Jardim IP, aqui em Valadares. Que bacana. E aí, quando você inicia nessa jornada da constelação, surge algumas dúvidas, né, das pessoas que vão tendo contato com a gente. E eu pude perceber que o primeiro questionamento é se a constelação tem algo espiritual por trás dela. Qual é a ligação da constelação com a religião? O que você pode acrescentar e falar para a gente sobre isso? Uhum. Essa sua pergunta é tão importante, ela revela uma demanda tão grande dentro desse tema das constelações, que nós aqui no grupo já decidiu não realizar nenhuma constelação sem antes a pessoa participar de um workshop, de uma palestra durante um dia inteiro, para ela ter consciência quais são as teorias científicas que estão por trás, fundamentando todo o movimento e o fenômeno das constelações, a própria filosofia com a fenomenologia, e em última análise, para que a pessoa entenda também que as constelações, ela nunca será mensurada ou quantificada cientificamente, porque nós não temos como, do ponto de vista da ciência, mensurar e quantificar as memórias que estão contidas no campo mórfico das pessoas. Então é algo que realmente a ciência nunca terá acesso. E a gente vive numa cultura que, infelizmente, se não tem uma explicação científica, cai no descrédito. E não é verdade. Às vezes tem coisas, aliás, tem muitas coisas que a ciência nunca conseguirá explicar. E nem por isso deixa de ser uma verdade, né? Então, tanto do ponto de vista da espiritualidade quanto do ponto de vista da ciência, as constelações, elas estarão desprovidas de teorias ali, de argumentações.
religiosas, né, de doutrinas. Ela não consegue se enquadrar dentro de doutrinas religiosas, não, nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas quando você analisa a espiritualidade, que não tem a ver necessariamente com a religião, então nós temos sim um alcance aí. As constelações alcançam uma dimensão espiritual, porque o trabalho das constelações é um trabalho da alma da pessoa enquanto indivíduo, e é o trabalho também da alma, do sistema familiar, do sistema tribal, do inconsciente coletivo de Jung, do superego de Freud, né? Então, de alguma maneira, ajuda na espiritualidade e ajuda a gente a se desenvolver mais dentro da inteligência espiritual, né? Sim, e é interessante quando você coloca o campo mórfico, né? A gente poder trazer também esse entendimento para o pessoal do que significa esse campo mórfico. Fala pra gente, só para a gente avançar aqui. Então, nós estamos 57 pessoas, que maravilha, né? Numa segunda-feira, 11 horas da manhã, que maravilha. Então, gente, quando a gente fala sobre campo mórfico, eu sei que para muitas pessoas é a primeira vez que está escutando essa expressão, essa palavra, e vai ser difícil entender isso apenas numa live, né? A gente já indica duas leituras, duas referências bibliográficas para isso. É de um físico chamado Fritjof Capra, que ele fala sobre a visão sistêmica da vida, e do biólogo Rupert Sheldrake, que ele fala uma nova ciência da vida. Então, vou repetir. Fritjof Capra, que é uma nova visão sistêmica da vida, e Rupert Sheldrake, um biólogo, sobre a nova ciência da vida. Sim, então, tem esse daqui, eu não sei se você já leu. Sim. Décio e a Vilma. É uma leitura também para as pessoas que estão iniciando, né, nesse processo e que querem entender. Não é uma leitura profunda. Aqui eles passa pelas 3 leis sistêmicas, o que o Bert visualizou, né, no início ali, o que ele trouxe, também. Então, se alguém tiver interesse, é uma leitura fácil, né, para vocês iniciarem esse conhecimento aí, essa aventura. Então, isso daí. Acrescentou ainda mais. Realmente essa referência aí é muito boa para iniciantes, isso mesmo. Uma linguagem muito acessível. Então, o que são os campos mórficos? Os campos mórficos são campos de informação, de memória, que toda composição atômica, seja ela ser humano, seja ela vegetal, seja ela animal, seja ela mineral, possui e tem informações ali por ressonância mórfica. O que significa? Pelo trajeto histórico daquela realidade ali atômica. Então, quando você pega, por exemplo, uma planta, ela está ali constituída atomicamente, fisicamente, e ela tem ao redor dela um campo eletromagnético, porque é uma composição atômica, e esse campo eletromagnético traz ali informações e memórias de toda a história da evolução daquela planta, até chegar àquele momento. Isso diz respeito de milhões e milhões de anos, né? Então, aplica-se isso agora ao ser humano, a composição corpórea minha e sua. A ciência que trabalha com moléculas, a física e a química, achavam que, descobrindo o gene humano, o código genético, com aquelas informações todas lá no campo molecular, se explicaria todo o funcionamento, o comportamento do ser humano. Descobriu-se que as informações genéticas contidas no nosso gene, elas não são suficientes para explicar o que acontece conosco, como nós nos constituímos, como nós nos posicionamos, como nós interpretamos, como nós racionalizamos, pensamos e sentimos. E aí vem a descoberta tanto de Fritjof Capra como de Rupert Sheldrake, desses campos mórficos que estão ao nosso redor da nossa composição material atômica corpórea, que são campos que trazem informações
e memórias dos nossos antepassados, das experiências do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do bisavô, do bisavó, do bisavô, da bisavó, dos tataravós e assim sucessivamente. Então, aquilo que acontece hoje comigo tem a ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Isso se chama ressonância mórfica. E por ressonância mórfica, nós desempenhamos alguns comportamentos cujas dinâmicas que se apresentam, nós não sabemos as causas. São dinâmicas ocultas. E que nas constelações podem aparecer isso através de representações com seres humanos ou com bonecos. Podem aparecer essas dinâmicas quando eu acesso o seu corpo, o seu campo mórfico, e você permite que eu acesse, e há uma concessão mútua entre nós dois, e a gente capta isso pela neurociência, pelos neurônios espelho, a gente capta o que o outro sente, a emoção do outro, e de repente a gente começa a sentir emoções, o corpo começa a fazer alguns movimentos que revelam as dinâmicas ocultas que estão ali atuando dentro daquele comportamento específico que eu trago para ser trabalhado. Então, os campos morfogenéticos são campos que dão forma àquilo que somos. Tem memórias e informações que contribuem fundamentalmente para aquilo a forma que nós estamos no mundo, né? Isso. E aí, quando o senhor fala dessa permissão, né, eu já experimentei esse movimento das constelações, quando a gente vai fazer um atendimento, a gente tem né, a intenção ali, o campo da pessoa que vai dizer e vai trazer as informações, e ao ir trabalhar com o campo da pessoa, a gente sempre pede permissão, né, para ali aquele campo e toda a ancestralidade daquela pessoa para a gente poder acessar até onde aquela pessoa pode ir, né? Uhum. Muito interessante que, ao trabalhar com esse campo, a gente tem todo esse respeito, não é qualquer movimento, não é invadindo o campo da pessoa que a gente vai poder facilitar essa consciência, levar a pessoa até onde ela possa ir. Não é isso, padre? Correto, E correto. a gente, ao acessar, a gente tem muita responsabilidade. Correto. Porque, na verdade, nós estamos entrando num campo, digamos assim, num terreno que nós desconhecemos por absoluto como que as coisas aconteceram, de que forma que se estabeleceu ali algumas crenças, alguns valores próprios daquela família. Então a gente sempre entra no campo sem nenhuma intenção, absolutamente sem nenhuma intenção. A gente não tem intenção nem de ajudar, nem de atrapalhar. A gente apenas facilita e explica para o cliente o que significa determinados movimentos. E geralmente, Juliana, eu digo também que quando a pessoa nos procura para fazer constelação, eu falei, você deseja mudar o seu passado? Se você deseja mudar o seu passado, as constelações não vão te ajudar. Por quê? As constelações vão dar um diagnóstico preciso do que está por trás de um determinado comportamento. Agora, o tratamento vai depender muito do assentimento da pessoa, do acolhimento da pessoa, de sua história como de fato ela foi, não como ele gostaria que tivesse sido, né? E a gente fala sempre assim, ela é somente uma ferramenta. Ela pode te ajudar? Pode, como também não pode. Vai depender muito de como você vai utilizar aquilo que você observou através daquele movimento, né? Correto. A constelação não é uma mágica. Ela não vem para fazer algo para você. Ela não muda. Quem somos nós? Dependendo do movimento que a gente entende necessário fazer a partir do que nós vimos ali. Então, se é uma de um padrão, né? Se é algo assim, eu posso acolher no meu coração aquilo que aconteceu. Se é uma exclusão também, né? A inclusão daquela pessoa que está sendo excluída. E a gente vai trabalhando com isso. Então, ela é mais uma ferramenta. É como a gente fala, constelação não é uma técnica, constelação é vida. A gente vive constelação. É como se você imaginasse o seguinte, a gente tem uma chave de roda, aí ela serve para trocar o pneu, certo? Ela não troca o pneu. Quem troca o pneu somos nós.
Então, ela está ali para nos servir. E a gente se utiliza daquela chave para poder fazer o movimento. E assim também acontece nas constelações. O que a gente toma consciência e a partir dali a gente faz algo com que nós... E aí a gente traz, né, no movimento da constelação que o Bert Hellinger observou algumas leis que atuavam em todos os relacionamentos. E foi através das leis que ele foi desenvolvendo esse pensamento aí sistêmico e chegou-se até a constelação, né, familiar. E essas 3 leis, né, padre, a gente sabe que são leis naturais, é como se fosse a lei da gravidade, elas atuam a todo momento e em todos que a gente observa aí durante a nossa vida. E nós temos o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Vamos falar um pouquinho, então, dessas 3 leis, né? Okay. Como eu falou, uma live só, né, para um conteúdo denso, profundo como é esse, a gente não esgotaria. Mas a gente pode aqui trazer um pouquinho de consciência dessas 3 leis também, para a gente ir se posicionando, quem sabe as pessoas vão observando durante os dias, né, como elas têm atuado na vida delas. Ok. O próprio Bert Hellinger, o fundador das constelações, Juliana, ele disse que quando a gente está no lugar da gente, tudo vem com facilidade. E quando a gente está fora do lugar, tudo vem com dificuldade. E Bert Hellinger, ao descobrir as leis, ou trazê-las à tona para nós, ele próprio experimentou essas leis em todo o decorrer de sua vida. Ele experimentou, ele observou, ele intuiu, ele sentiu e intuiu. Isso é próprio de seres humanos que se distinguem dos outros seres humanos como sábios pelo simples fato de observar os fenômenos. Quando você pega, por exemplo, os filósofos, os sábios mais antigos, por que eles são tão sábios? Não é porque eles desenvolveram teorias, é porque eles pararam para observar os fenômenos e concluíram alguma coisa a partir da observação dos fenômenos. Então, Bert Hellinger é um sábio que observou um fenômeno que aconteceu com ele, primeiramente com ele, depois ele observou com as pessoas em torno dele, e ele chegou a uma determinada conclusão. Olha, existem leis que precisam ser respeitadas para que o sistema familiar possa fluir de forma coerente, para que o amor não possa machucar tanto as pessoas. Porque ele vai dizer que tudo é amor. Tudo é amor. Absolutamente tudo. Quando você tem numa família um alcoólatra, isso é amor. Quando você tem numa família um assassino, isso é amor. Mas como isso é amor, padre? É amor desordenado, mas é amor. Bert Hellinger chama isso amor à beira do precipício. É quando alguém está fazendo aquilo dali por uma lei de pertencimento. Por pertencer a um sistema familiar, é a consciência do sistema que move a pessoa a fazer isso, não a consciência individual. Então a história de Bert Hellinger, desde o nazismo, passando pelo seminário, indo até a África do Sul, trabalhando com os Zulus, depois quando ele voltou para os Estados Unidos e foi se aprofundando isso com a Virginia Satir na questão das esculturas humanas, ele percebeu que existem essas leis que você trouxe para nós aí, que sustenta e fundamenta todo o comportamento humano no sistema familiar e no sistema empresarial também. Aliás, em qualquer sistema. Isso aí. O pertencimento, que diz respeito que todos aqueles que fazem parte têm que ser contado, têm que ser visto, têm que ser acolhido, têm que ser enxergado. Então, vamos imaginar, quem está escutando a gente aí, você tem um irmão que você não conversa com ele. Você tem um pai ou uma mãe que você fala assim, eles para mim não existem. Enfim, eles fazem parte do seu sistema familiar e você está ignorando o pertencimento deles. Então todo aquele que é excluído, Bert Hellinger fala, vai voltar. Por uma questão de compensação, por uma questão de justiça sistêmica. Né? Então se eu negligencio a presença do meu pai no meu coração, eu finjo que ele não existe,
e ele existe, ele faz parte, ele é grande, eu sou pequeno, em algum momento isso vai vir de volta. Para mim, eu vou começar a perder alguma coisa, saúde, conquistas financeiras, eu vou começar a perder o equilíbrio emocional, eu vou começar a ter muitas perdas, porque eu excluí o meu pai. Porque a lei do pertencimento ela é tão forte, mas tão forte, que quando a gente não obedece a essa lei, inúmeros padecimentos acontecem conosco, inúmeros, de vários níveis e várias ordens. Por exemplo, uma criança que nasceu hoje, lá na favela da Rocinha, e ela vai crescer vendo os seus pais mexendo com droga, atirando, conflitos, etc, 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 tudo aquilo. Ela vai estar dentro daquele sistema, ela vai pertencer àquele sistema, e matar alguém para ela pode ser uma boa consciência ao pertencimento daquele sistema familiar. Já que meu pai é assim, que minha mãe é assim, que meus avós foram assim, então eu também vou... Isso é inconsciente, tá? Eu também vou reproduzir esse comportamento. Porque a lei do pertencimento é tão forte que ela sobrepõe a consciência individual. A lei do pertencimento é a consciência tribal que fala mais forte em nós. Agora, quando eu começo a perceber isso em mim, aquilo que é meu e aquilo que é da família, que é do sistema familiar, eu honro a isso, eu honro esse pertencimento, eu acolho isso, eu abraço isso e digo para eles, olha, eu vou continuar honrando vocês, a vida de vocês, mas eu desejo, a partir de agora, viver a minha vida e não essa vida. Eu saio da boa consciência e vou para a má consciência, né? Entre aspas, e começo a viver a minha vida, o meu destino, não o destino deles. Mas eu não tenho como fazer essa separação, como se eu pudesse viver sem esse pertencimento. Não, eu tenho que abraçar, reconhecer, assentir, né? Acolher. Sim. Então, pode falar, Ju. Pode terminar. Então, a lei do pertencimento. Todo mundo que faz parte do sistema familiar tem que ser visto, enxergado, acolhido. Dê um lugar para essa pessoa no seu coração. É apenas isso. Dê para essa pessoa que você excluiu um lugar para ela no seu coração. Você não precisa nem voltar a conversar com ela. Mas o que acontece quando eu cedo a pessoa no meu coração? Eu acompanho vários casos assim, de pessoas que estavam anos e anos e anos e anos sem conversar com o irmão, com o parente, com o pai, com a mãe. Aí ela simplesmente resolveu dar um lugar para essa pessoa no coração. Pronto, eu te acolho no meu coração, você faz parte, você comigo compõe o meu sistema, não tem como mudar essa história, é difícil para mim, me custa muito, me dói muito, mas eu dou um lugar para você no meu coração. Aí a pessoa, quando faz isso sinceramente, daí alguns dias aquela pessoa faz um movimento de aproximação. E é impressionante. Impressionante. Faz um movimento de aproximação, um telefonema, ou você encontra com ela na rua, ou tem informação dela a partir de uma pessoa, que a pessoa fala, fulano perguntou por você. Né? Olha que interessante. A lei do pertencimento, você deu lugar para aquele que pertence no seu coração. Né? Quando você, né, você, senhor, eu vou me sentindo aqui confortável. Vai passando os minutos, eu tô me liberando aqui, tá? Você, pode ser você. Tá bom, muito obrigada. Nada. Eu também tenho percebido aqui, poucos movimentos que eu faço, mesmo sem falar com os clientes, que é uma constelação, né, sobre, eu vou falar assim, explicações. Ao conversar com mães que me trazem aí as demandas de divórcio, que tem muita raiva, muito sentimento por trás, quando um relacionamento acaba, né? E algumas tendem a separar as crianças do pai, a dizer que aquele pai não tem direito, que ele não é um bom pai e tudo mais. E aí eu tenho feito alguns movimentos no seguinte sentido, delas olharem para aquela criança e perceber que elas só tiveram a oportunidade de ter aquele filho por conta daquele homem. Foi pelo encontro daquelas duas pessoas
é que veio o filho, que eles passaram a vida adiante. E aí, então, certo. um dia eu propus para uma determinada pessoa e falei para ela o seguinte, para sua filha, e fale com ela, né? Fala assim, filha, eu amo seu pai através de você. Não precisa explicar para ela nada, e fala para ela, agradeço seu pai, porque foi através dele também que eu tive a oportunidade de te ter. Isso mesmo. E eu amo ele por isso. E ela foi, falou e me liga. Juliana, eu não entendo. E ela veio e me abraçou. E ela falou, mamãe, eu te amo, obrigada por isso. Mamãe, eu te amo e tal. E ela liberou a filha para amar o pai. Para, a gente fala, né, para ir até o pai. Então, essa consciência, né, de saber que, mesmo que o relacionamento tenha acabado, o relacionamento chegou ao fim e não foi tão bom assim, mas foi através daquela pessoa, do encontro daquelas duas pessoas, que eles puderam passar a vida adiante. E ele está ali naquela criança, 50%. E por isso, né, ela deveria amá-lo dessa forma, porque a filha dela é constituída por ela e pelo ex-marido. E isso trouxe eu falo, uma diferença, uma transformação no relacionamento dela com a criança e também do pai com a criança. Exatamente. O pertencimento, essa inclusão daquele que estava sendo excluído, a inclusão do coração, porque ela não precisou ligar para ele, falar para ele que ama ele, não parte desse princípio, mas sim nela, no coração dela, ela fazer esse movimento. Isso mesmo. Na alma dela, no coração dela, né? Porque muita gente já pensa assim, eu vou ter que conversar novamente com aquele meu irmão, que ele fez isso comigo. Não é apenas conversar. Conversar vai ser apenas uma consequência humana, de relacionamento humano. É ceder lugar no coração para a pessoa, é o pertencimento. E isso traz paz para a pessoa, né? Onde cada um pode ser aquilo que é. Então, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, sua mãe, que se você julgou que ele agiu errado, permita que ele seja quem ele é no seu coração. O próprio Bert Hellinger fala isso, olha, a paz só começa quando cada um pode ser quem é, né? Então, se alguém fez alguma coisa que nós julgamos que foi errado contra nós, permita que essa pessoa seja ela quem ela é. Você não tem como moldar a pessoa, não tem como fazer com que a pessoa tenha um comportamento que corresponda aos seus anseios. Cada um vai ser o que é. Né? E o seu relato aí foi um relato muito apropriado para expressar, para entender o tamanho da profundidade dos vínculos que existem através da lei do pertencimento, né? E aí agora a gente também vê, vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia, né? A gente está fora do nosso lugar, né? Algo ali vai ser disfuncional. A gente fala assim. Que se intrometem no relacionamento dos pais, né? Filhos aí que a gente sabe que tem uma ordem dos filhos, filho 1, 2, 3, e aquele filho que é talvez o caçula, mas toma um lugar aí do primogênito. Vamos trazer um pouquinho sobre a hierarquia. Ok. Todo o sistema, uma vez que ele é constituído, ele está submetido a essas três leis: pertencimento, ordem e a ajuda e o equilíbrio na troca do dar e receber. Então vamos imaginar, um filho vai construir um outro sistema familiar, vai casar-se. E aí é muito difícil, hoje existe até do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, uma síndrome para isso, quando a mãe não suporta a ideia do filho romper os laços originais familiares para contrair um outro, e fala síndrome do ninho vazio, né? Muito bem. Porque a mãe fica...
vou só falar, eu acho que eu vou sofrer isso, eu já estou trabalhando antes do tempo, porque, meu Deus, que coisa difícil. Vamos lá. Ok. Aí a mãe finalmente libera o filho para o casamento. Libera, mas não libera, né? O filho é meu, né? E você é a esposa dele, mas o filho é meu. Ok. Aí, de repente, esse novo sistema que surgiu, ele tem precedência. O que é precedência? As questões entre os dois ali terão sempre precedência aos dois. Em alguns casos, aquele filho vai estar liberado para o pai e para a mãe na relação com a esposa, em alguns casos, mas pouquíssimos casos. Na maioria dos casos, aquele filho e aquela esposa, aquela nora ou aquele genro, eles terão sempre precedência no que diz respeito às questões daquele novo sistema familiar. Aí, por que eu estou trazendo isso? Porque a mãe que liberou o filho para o casamento, ela libera, mas não libera. Aí, de repente, ela intui alguma coisa. Ela intui assim, nossa, ela não está tratando bem o meu filho. Uhum. Oh, meu filho está triste. Aí a mãe sai do lugar dela de mãe, interfere na relação dos dois e começa a assumir aquilo que ela julgou que está acontecendo, pode ser que esteja, pode ser que não esteja, e começa a assumir aquilo ali para ela como missão de vida, consertar um conflito entre os dois ali, uma situação difícil. Nesse momento, quando essa mãe faz isso, ela está rompendo a lei da hierarquia, né, da ordem. Ela não está entendendo que aquelas questões daquele novo casal, daquele novo sistema, ela não tem como interferir. É uma questão de hierarquia. Ela não faz parte daquela hierarquia daquele sistema ali, hierarquicamente falando. E as questões daquele casal têm que ser resolvidas por aquele casal. E quando aquele casal permite que haja essa interferência, quando o filho permite que haja essa interferência, ou a filha permite, aí nós estamos rompendo drasticamente a hierarquia. Total. A hierarquia diz respeito que cada um ocupa um espaço, desempenha uma função, tem um papel e que tem que ser visto, respeitado. Sim. Em vários níveis, em vários graus, né? No caso que eu citei aqui agora tem a ver com hierarquia. Sim. Ali a mãe não tem como interferir naquilo ali não, mesmo ele sendo o filhinho querido dela. Naquela relação dos dois ali, eles têm precedência e a vida e as decisões e os conflitos têm que ser superados pelos dois. E o pior ainda é quando não parte da mãe, é quando parte do filho solicitar que a mãe ou o pai interfira. Aí ele sai do papel dele de esposo, se torna, digamos assim, ainda o filho diante da esposa e não o homem, o marido diante da esposa. Uhum. Aí rompeu totalmente a hierarquia, isso vai ter conflito, vai ter padecimento. Eu percebo que muitos dos casamentos que não dão certo, muitos, é quando acontece essa interferência. Sim. É quando a família original, ela não percebe que ela não tem mais como interferir naquele sistema, nas decisões do casal, que somente o casal tem que tomar, e ela às vezes não percebe isso e continua interferindo. E quando não muito, deseja que os filhos, o filho que acabou de casar, more no mesmo quintal. Eu sempre falo, não more junto ali não, escolha um lugar neutro. Sim. Não faça um puxadinho para você na casa do papai e da mamãe. Porque aquilo ali, geograficamente, representa todo um sistema que está ali atuando por trás disso. Às vezes é a mãe que não quer liberar o filho para a esposa. Às vezes é o filho que não tem coragem de se desvincular da mãe, como justificativa, porque as coisas estão financeiramente muito difíceis. Então a gente vai construir aqui um puxadinho para você ficar conosco. E ali vai vindo os problemas, vão vindo os problemas, e aí de repente o filho perde força, o filho fica desempregado, e ele começa a entrar em depressão, e aí a nora começa a fazer cobranças, e aí vem os conflitos e o casamento acaba. Isso aí. Né? A gente vê, né, alguns movimentos dos filhinhos da mamãe. A gente até isso lá, os filhinhos da mamãe. E
importante quando você fala aí, tem uma pergunta, e podemos, através da constelação, romper? É o que nós falamos lá no início. A gente vê, a gente toma consciência desse movimento e que a gente está nessa repetição, nesse padrão, e aí, ao tomar consciência, você pode voltar para o seu lugar, entende? Você que faz o movimento. Poxa, então aqui eu estou fora do meu lugar. Aí eu faço o movimento de voltar para o meu lugar. Não é isso, padre? Exatamente. Apenas ocupar o seu lugar. Este é o meu lugar. E do meu lugar eu faço o que eu posso e recebo o que eu preciso. Uhum. Aí a gente vai entrar na outra lei, né? Porque uma lei reivindica a outra. O pertencimento tem que ser dentro da ordem. E a ordem tem que ser dentro do equilíbrio da troca de dar e receber. Daqui a pouquinho a gente vai falar certamente sobre isso, né? E aí, também a gente vê tanto o papel das mães que interferem e os filhos que deixam. A gente sempre trabalha o seguinte, que as mães, elas levam os filhos até o pai, né? É a mãe que libera o filho para ir para a vida e o pai é ação, né, padre? Que mantém. O pai mantém. Isso. Então a mãe leva e o pai mantém isso aí. Vamos falar um pouquinho também sobre isso, sobre essa questão do leite materno, a mãe que dá, que é o nosso primeiro ali movimento de nos alimentar. Então, todos nós temos uma simbiose profunda com a mãe, né? Então, do ponto de vista da psicanálise, essa simbiose é difícil de ser rompido. Mas há um momento, historicamente, cronologicamente, a Piaget que fala dessas fases, né, que nós temos que romper com essa simbiose e dar os primeiros passos em relação à interação, à integração com o meio. E nesse momento que a gente tem que fazer isso, esse rompimento, aí entra a figura paterna para dar segurança, confiança, proteção. Só que, teoricamente, isso funciona bonitinho. Na prática, não é assim que acontece, né? O que acontece na prática? A simbiose não é rompida, ou seja, o cordão não é cortado, a figura paterna ela não está ali para dar segurança, confiança, proteção, e às vezes, então, tem alguns seres humanos que, por causa da ausência da figura paterna, ou eles voltam e ficam sendo filhinho da mamãe a vida inteira, ou eles rompem-se sozinhos, mas vão extremamente temerosos e medrosos, porque não teve a figura paterna. Vão ser adultos inseguros a vida inteira, porque faltou a figura paterna para dar essa segurança. Isso. Né? A gente fala, né, que essa simbiose do filho nosso com a mãe, e ela que vai apresentar o externo para o filho. Então, quando a gente fala que é a mãe que libera o filho para ir até o pai, porque a figura do pai para o filho é o externo, é o desconhecido. Então, é essa mãe que leva o filho e que libera o filho para conhecer o externo e dizer, pode ir, né? Pode confiar. Ali também você vai ter algo, você vai encontrar algo. Então, a gente observa também esses movimentos de quando não há essa liberação para o externo, né? Na figura aí agora que a gente está falando do pai. Então, pessoas que ficam mesmo estagnadas, com medo, inseguras. E quando a gente tem medo, é porque a gente quer, né, e quer segurança, a gente ainda está buscando o colo da mamãe, né, padre? Ou a segurança do papai, né? A proteção do papai que nunca teve. E agora, Juliana, você falando aí, é muito interessante isso, porque existem mães que não liberam os filhos, mas existem mães que, digamos assim, de forma muito traumática, fazem com que o filho rompa isso de forma traumática. Empurra o filho de forma tão traumática que o filho ele se sente assim, digamos assim, maculado
e revoltado contra a mãe, porque muitas vezes essa passagem aí da anomia para a heteronomia, depois para a autonomia, foi um negócio tão traumático que a mãe falou assim: você tem que crescer logo, você tem que ser homem logo, você tem que ser mulher logo para ajudar a cuidar dos seus irmãos, porque seu pai não vale nada, que seu pai lhe presta, seu pai morreu, seu pai me deixou, etc, etc. E aí, de repente, ao fazer isso, essa pressão, a mãe empurra e não quer saber das consequências, isso gera também problemas seríssimos, que vai gerar personalidades, né? Mas isso não acontece de forma sempre muito coerente, equilibrada, há sempre um trauma, há sempre uma ferida, uma sensação dolorosa, né? Uhum. Aí o pessoal está perguntando, isso acontece nos primeiros anos de vida? Então, nos 2 primeiros anos, a gente sabe que a criança ali, a dependência da mãe, né? O aleitamento materno e tudo mais. Mas a gente tem as nossas fases oral, né? O padre pode falar um pouquinho, porque a gente tem a fase oral que vai até os 3 anos, não é isso? E depois a gente segue. O senhor quer falar um pouquinho? Então, segundo o Piaget, nós temos a fase sensorial, depois a fase motora, pré-operacional, operacional formal, operacional concreto. Olha só quantas fases. Mas isso vai de 0 até os 12 anos. Sim. Você sai da fase sensorial, depois da fase motora. Sensorial é quando a criança é totalmente sensorial mesmo. Ela não tem capacidade de interpretação, como nós temos, de entender o mundo, as ameaças, as periculosidades. Ela é totalmente sensorial. Depois o motora é quando ela começa a desenvolver a capacidade motora dela, de se equilibrar, de pegar as coisas, de dar os passos, de caminhar, né? Depois ela vai para o operacional. Ela já começa, além de fazer os movimentos, ela já começa a fazer de forma mais coerente, mais equilibrada. Ela consegue ter uma visão espacial, simétrica e tudo. Depois ela vai saindo dessa fase aí da heteronomia e vai passando por uma autonomia. É quando ela já se sente capaz de se firmar na vida por ela mesma, e ela já tem um mínimo de capacidade de interpretação. Isso já a partir dos 7 anos de idade, que é a idade da razão, né? E isso pode acontecer de forma mais precoce e de forma mais tardia, vai depender muito das relações familiares, né? Isso aí. Tem mais uma pergunta aqui. Eu tô gostando. O pessoal tá aqui interagindo, estão falando a live. Tô amando a live, perfeita, né, Amanda? A Amanda aí tá super aqui contribuindo com a gente. Vamos lá, tem... E quando tem que acontecer essa liberação? Quando essa liberação não acontece, às vezes ela acontece nunca, né? O filho pode estar adulto ainda, estar extremamente vinculado a essa simbiose com a mãe. E quando o filho tem essa consciência, o filho tem que fazer um movimento de respeito, de tomar a mãe, a força da mãe, tomar tudo que custou para a mãe ser o que ela é, tudo que custa para o filho ser quem ele é. E a partir dali, ele diz internamente para ele: olha, minha mãe, sou grato a tudo, reconheço a dificuldade que foi para a senhora, o quanto isso custa para a senhora me liberar, né? Eu tomo tudo isso, mas eu deixo aqui o destino da senhora para viver o meu destino. Mas isso não acontece de forma sem assentir, sem acolher, sem enxergar o quanto custa para a mãe, o quanto custou para ela liberar. Porque se a mãe não liberou, ela está ali movida por alguma coisa, por alguma segurança interna, por alguma emoção, por algum medo, né? Então, isso custa muito para ela. Se custou muito para ela, ela não seguiu o processo natural, biológico, né? Porque isso acontece em todo o reino animal, esse rompimento, mas no ser humano isso é sempre muito mais tardio em comparação aos outros animais. Então, isso custou alguma coisa para ela. Então, procure ver e fazer justiça à mãe. Por que a senhora não me libera, mãe?
por que que ainda eu tenho que ser a vida inteira o filhinho querido da senhora, que a senhora tem que proteger, cuidar? E por que que eu não consigo caminhar com as minhas próprias pernas? Eu não consigo ter força para fazer as coisas, aquele primeiro gás para iniciar as coisas. Geralmente não. A força da mãe é que dá o primeiro gás. E a força do pai é que mantém a gente na vida. Então, porque a mãe não libera, o filho não vai nunca, fica empacado. Então, tomar isso, que custou isso para a mãe, e falar, eu preciso seguir o meu destino, ocupar o meu espaço, e não viver o destino da senhora. Mas isso é muito difícil, porque vai que o filho tem como destino viver o destino da mãe. É isso aí. Quando você começou a falar do assentimento, né, gente? É sempre lembrando, a gente, por mais ou por tudo que aconteceu, a gente não consegue mudar o passado. Isso é fato. Não mudaremos. E quando é o assentimento, ele é o reconhecimento de tudo como foi, da forma que foi e da forma como pôde ser. Porque ao olhar para esses movimentos dos nossos pais, a gente também pode perguntar, né? Quando nos falta aí palavras de positividade, igual alguém falou que quando a mãe nega, né? A gente quer se desprender e acontece o negativismo da mãe, já dizendo que não vamos conseguir, mesmo que já somos adultos. Olha só, você já parou para perguntar se os seus avós incentivavam a sua mãe? Se os seus avós davam carinho, atenção para os seus pais, né? Pensando aí em cada um, meu pai e minha mãe. Então, ao observar isso, a gente percebe o que eles receberam. E aí, o que eles receberam vai ser o que eles vão nos dar. Porque eles não vão conseguir nos dar aquilo que eles não têm. Exatamente. E é a partir dessa compreensão, a gente começa a olhar dessa perspectiva, a gente sai desse lugar de cobrança, de exigência, a gente faz esse movimento de assentimento, de olhar para tudo como foi, de agradecer aos pais pela vida, de respeitar o destino de cada um deles e falar para eles, como o padre disse, né? Agora você me abençoa por eu fazer um pouco diferente de você, né? Agora eu sou adulta, eu dou conta e eu sigo o meu destino. E aí alguns movimentos, né, padre? Essas falas de liberação, a gente põe até, dependendo, a gente põe um objeto, né? Não sei como que o senhor já trabalhou. É só representação, viu, gente? Dependendo do assunto, a gente faz esse movimento de eu deixo com você o que é seu e sigo com o que é meu, né? Isso. O destino e a gente faz esse movimento. Então, nesse sentido, assentimento, de ter essa consciência, a gente não muda o que foi, a gente vai compreender e incluir tudo aquilo que foi, como foi, e olhar isso de uma nova perspectiva. Exatamente. E tem essa possibilidade também, Juliana, de que por mais que a pessoa faça a constelação, que ela tenha as informações, que apareça as verdadeiras motivações por trás dos comportamentos que se apresentam como fenômeno, às vezes a pessoa tem como destino dela ficar a vida inteira vivendo o destino do outro. Ela prefere se submeter a isso. E não há constelação que dê jeito nisso. Uhum. E aí, quando o campo traz essa informação, em tudo a gente tem que ter um respeito muito grande. Às vezes o constelador, ele tem a ânsia de levar essa pessoa a fazer esse rompimento, né, do destino. Nesse estado do eu criança, ou do eu pai crítico, que diz Eric Berne, né? Se ele quiser continuar assim, talvez por uma consciência tribal maior do que ele, não há possibilidade de a gente romper isso, tem que respeitar. Bert Hellick sempre fala, olha, aqui a gente não tem nada que fazer, porque é destino dele
seguir o destino da mãe ou seguir o destino do pai. E ele até nas constelações, e vamos parar por aqui, né? E vamos parar por aqui, exatamente. Não vamos seguir, não. Porque, na verdade, quando a gente entra no campo do sistema familiar de alguém, nós realmente não sabemos absolutamente nada. O que aquele sistema vai permitir, até quando e até onde nós poderemos ir, é o sistema familiar que permite. E eu geralmente eu sinto no meu corpo quando eu percebo que eu estou intrometendo numa questão que eu não posso intrometer. E aí meu corpo dá um sinal, é como dizer, afasta-se, não se intrometa, não fale mais nada, essa sua fala não foi coerente, porque o sistema familiar dele não permite isso, o campo não liberou para esse tipo de movimento, né? Uhum. A gente até pergunta, faz sentido para você quando a gente faz uma proposta de uma fala, de liberação, e aí não faz. Então a gente respeita e faz esse movimento aí, porque é aquilo que nós falamos, né? A gente vai levar, a gente pediu permissão e a pessoa vai até onde é permitido ela ir. E tá tudo bem, tá tranquilo. E aí, para terminar agora, sobre o equilíbrio, né, de troca, para a gente poder passar aqui para o pessoal um pouquinho sobre como funciona, o que é. Uhum. Então, Juliana, vamos recapitular as 3 leis. A primeira, pertencimento, né? Diz respeito que todo mundo que faz parte tem que ser visto, tem que ser acolhido, enxergado. Depois, a hierarquia diz respeito que dentro do sistema cada um tem que ocupar o seu espaço, o seu lugar, né? Às vezes o filho caçula deseja ser o filho mais velho, às vezes o filho mais velho deseja ser o pai e a mãe dos seus irmãos. Enfim, há um movimento aí que, se a gente não tomar cuidado, cada um sai do seu lugar e isso provoca muito padecimento. Tem que ocupar o seu espaço, né? Não, eu vim no meu sistema familiar como caçula. E como caçula, eu vou poder seguir o meu destino. Mas não como irmão mais velho, não como pai dos meus irmãos, etc. E a última lei, que dentro dela também existem leis, são 5 leis das ordens da ajuda, né? Que é o equilíbrio, a troca em dar e tomar, em dar e receber. Tem que ter um equilíbrio, as ordens da ajuda. Bert Hellick fala as ordens da ajuda. Assim como tem as ordens do amor, tem as ordens da ajuda. Sim. Diz respeito que dentro do sistema familiar, nós só podemos dar aquilo que está ao nosso alcance e nós só podemos receber aquilo que precisamos. Então, a ajuda, o oferecimento, a gratidão, a generosidade, ela não é abundante. Ela obedece princípios para ter equilíbrio, para ter harmonia dos contrários, né? Então, dentro de um sistema familiar, a gente escuta muito isso, e você certamente também deve escutar, Juliana. As pessoas falam, mas lá na minha família eu me dou tanto, como eu me dou na minha família. Como eu faço tudo por todos, e às vezes eu me sinto tão sobrecarregado, e aí vem aquela palavrinha mágica, e a ingratidão deles, né? Aí, no primeiro momento, a gente tem dó da pessoa e dá vontade, poxa, como é que essa família é ingrata, ela fez tanto pela família e a família não está nem aí para ela. Não, a família não é ingrata, é porque essa pessoa, ela não respeitou as ordens da ajuda, as ordens do equilíbrio, né? Bert Hellick fala, eu só posso ajudar na medida que eu sou solicitado para ajudar. Eu falar agora, te pediram ajuda? Né? Primeira pergunta, essa pessoa me pediu essa ajuda? Por que eu estou fazendo esse movimento? Eu estou indo? É como se vocês pensassem o seguinte, eu estou para atravessar a rua. Tem uma pessoa que tem uma deficiência visual do meu lado. E aí eu automaticamente, eu querendo nessa ânsia, né, de ajudar, nossa, a pessoa que vai ter dificuldade e tal, eu vou ajudá-la a atravessar a rua. Né? E aí, ao tomar essa atitude, eu posso estar até desrespeitando essa pessoa, tirando, né, eu vou dizer, a dignidade daquela pessoa. Então, ela não me pediu ajuda. Se ela, então, me pedir, eu faço, sem problema. Agora, ao fazer isso,
sem ser solicitado, a gente pode até estar desrespeitando, diminuindo aquela pessoa. Então, é nesse sentido, né? As ordens da ajuda, a gente estuda e vê muito aqui na nossa posição como advogada, né? E as outras pessoas aí também, terapeutas, me dá mais exemplo aí, padre, de pessoas que a gente nessa posição aí de ajudadores. Então, vamos lá, eu daqui, como advogado. A gente Padre, pastor, médico. A gente sai da faculdade com aquela ânsia, ou a gente aprende lá, sabe? Que o nosso cliente, aquele caso, eu vou lutar até o fim e eu vou salvar aquele cliente, eu vou fazer tudo por ele, porque, bom, além de ser meu cliente, eu trago o caso para mim, né? É o meu caso. E aí, a gente vê, e eu percebi que por muito tempo eu fiquei na postura de salvadora. Ótimo. Eu salvar o outro. E eu trazia tudo aquilo ali para mim e fazia de tudo que eu entendia ser necessário para aquela pessoa. E eu falava, eu sugeria, né? E, enfim, não era nada e não é nada sobre mim. É sempre o outro, é a vida do outro. E esse respeito eu só consegui ir entendendo, internalizando e fazendo através do pensamento sistêmico, de todas essas leis, e eu fui entendendo que eu aqui no meu lugar de advogada, eu sou somente ajudadora. E eu ajudo na medida que as pessoas me pedem ajuda, tá? Eu não salvo ninguém. Eu estou aqui somente para, dentro do jurídico, dentro da lei, trazer possibilidades jurídicas para aquela pessoa, né? Eu não realizo nada por ela. Até porque é a vida dela. A minha realidade não se aplica a ela. E nem Ótimo. a qualquer uma outra pessoa. Nós somos seres individuais e cada um traz a sua essência, traz a sua vida, traz o seu sistema familiar que é único. Nós não podemos ser e não comparados com o outro. Então, é a partir dessa ajuda, desse meu papel, olha só, eu estou no meu papel, então existe uma ordem, né? Eu estou no meu lugar. Aqui, então, eu sou a advogada. E as pessoas vêm e procuram a gente como eles querem uma mãe, querem um pai, não é assim? E aí, quando eu estou no meu lugar, tudo flui. Eu não levo nada para casa de ninguém da história das pessoas. Acredito até para você também, né? Sempre entender qual é o seu lugar e tal. Isso facilita, né, padre, o nosso trabalho, o desenvolver da nossa profissão. Então, gente, as ordens da ajuda, elas nos trazem consciência também do nosso lugar, de onde nós estamos e através do nosso trabalho, o que a gente pode proporcionar às pessoas. E ouvido, né? Juliana, Bert Helling fala que quando os profissionais, seja eles quais forem, advogado, padre, médico, eles começam a não respeitar as ordens da ajuda, é porque de alguma maneira, para aquele caso, eles se sentem emaranhados, eles estão vinculados àquele caso. Aquele caso, aquela questão diz muito da história da pessoa, do advogado, do padre, do pastor, do médico. Então, aquilo ali, ele já está vinculado, emaranhado, então ele já desrespeita na tentativa de resolver não a ajuda do outro, o problema do outro, mas também para aliviar aquele emaranhamento que refletiu-se nele com aquela demanda, com aquele caso. E é aí que a gente tem que observar os profissionais que atuam com as constelações. E eu estou emaranhado com esse negócio aí. Agora eu percebo quanto que isso que eu estou trabalhando diz respeito da minha história pessoal. E ali eu começo a romper as ordens de ajuda, porque eu tomo aquilo como sendo meu. Então é muito comum uma pessoa que traz uma demanda, por exemplo, de abuso sexual ou de traição, de abandono, de humilhação, de rejeição, enfim. Se eu tiver essa ferida mortal também, essa ferida sagrada dentro de mim também, eu vou estar emaranhado e eu vou começar ali a querer carregar aquela pessoa no colo na tentativa de aliviar esse sofrimento em mim.
Uhum. que na verdade não é também uma ajuda, é uma tentativa de solucionar a angústia que está no meu coração. Ontem mesmo eu atendi um caso assim, que a pessoa chegou e falou: padre, eu fico com raiva porque eu vejo que meu esposo, ele não toma decisão nenhuma, o pai dele faz dele gato e sapato e tal, 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 e eu quero mostrar isso para ele e tal. Eu falei assim: mas e ele? Ele se incomoda com isso? Isso. Não, ele não tá nem aí, é isso que me mata de raiva. Aqui a gente falando, né? Eu falei assim, fui marcar uma constelação para o meu marido. Aí a minha professora virou: Juliana, ele quer? Porque quem está entrando em contato comigo está sendo você. Eu falei: nossa, Deus! E eu aqui aprendendo todos os dias. Exatamente, O exatamente. movimento tem que partir de cada um de nós. Eu quero marcar uma constelação para o meu filho, para o meu marido, para minha mãe, mas a pessoa quer, né? Ai, ai. E As aí, ordens da ajuda. dá ajuda. O equilíbrio, falando, né, a gente percebe isso também nas relações de amizade que a gente mantém. Quando a gente dá demais, percebe aí, vê se alguém já passou por isso e coloca aqui no chat, aqui embaixo pra gente. Quando a gente se doa demais a uma amizade, e parte muito da gente, daí um pouquinho, já aconteceu com vocês, que aquela amizade ela se distancia, vocês já não são tão amigos mais, e do nada, assim, some. Já aconteceu isso com alguém, né? Por quê? Porque está desequilibrado. E esse equilíbrio que o padre fala, que a gente tanto percebe, é isso. A gente dá na medida também que a gente toma do outro. Não é, padre? Exatamente. Aí, ô Juliano, não sei se nós temos tempo ainda suficiente. Pode ir que o Instagram agora não está bloqueando. Vamos terminando. Existe, as constelações, ela é uma sabedoria tão grande que ela dialoga e encaixa perfeitamente com todas as outras sabedorias descobertas ao longo dos anos em relação a tudo, ao universo, ao ser humano, ao universo interior. Então, quando você pega, por exemplo, Hermes Trismegistus, que foi um sábio egípcio que descobriu as 7 leis que fundamenta tudo no universo. Aí ele fala lá: olha, tudo tem ritmo, tudo tem vibração, tudo tem correspondência, tudo tem causa e efeito, tudo tem gênero, tudo tem polaridade, tudo tem passa pela mente. Então, quando você traz esse exemplo aí da amizade, que você fica ali com aquele exagero de comportamentos excessivos com aquele amigo ou aquela amiga, como tudo tem ritmo, quando tudo tem vibração, como tudo tem polaridade, se você, no movimento pendular, está excessivamente grudado numa pessoa, e como tudo tem ritmo, e tudo tem vibração, polaridade, o que vai acontecer? O movimento pendular vai para o movimento contrário. E nossos pais falavam isso pra gente: ó, meu filho, não fica com muito chamego com essa pessoa não, que daqui a pouquinho vocês estão brigando. A gente era criança e escutava isso. Falta o equilíbrio em dar e receber. Outro caso que eu acompanhei que eu achei extraordinário, de uma pessoa que resolveu fazer a reforma da casa sozinho. E a casa era de várias pessoas, estava no nome de várias pessoas, mas eu vou fazer para ajudar os meus irmãos. Então ele pegou a reforma da casa, investiu ali e foi. Quando terminou tudo, que ele esperava que os irmãos dissessem: oh, obrigado, gratidão, etc. O que os irmãos fizeram? Viraram as costas. E por que os irmãos viraram as costas? Porque eles são ruins, eles são ingratos? Não. Quando eu faço demais, inconscientemente do outro lado, as pessoas pensam assim: eu nunca serei capaz de retribuir o tanto que você está fazendo por mim. Aí o que as pessoas fazem? Viram as costas para dizer assim: olha, você me humilha, você me envergonha, porque eu não consigo fazer o que você fez, eu não consigo te retribuir. Aí vem a aparente ingratidão. Mas a ingratidão não é das pessoas. A ingratidão é fruto de um movimento de desequilíbrio da ajuda em dar e tomar, né? Isso aí. E quando você traz esse, né, a pessoa fala do não reconhecimento e tal,
e o outro é nessa medida mesmo, porque fica tão claro para mim, né? Quando a gente fala, eu não vou conseguir te retribuir na medida que você está me dando. Então eu me retiro, porque Exatamente. eu não sou capaz de te dar isso aqui. E a pessoa Exatamente. se retira. E esse movimento é inconsciente, não é falado, né? Uhum. Não passa aqui, a gente não racionaliza. Isso é sentido e a gente vê que ao sair a pessoa é por não conseguir essa retribuição. E aí a gente vocês podem começar a perceber isso no relacionamento amoroso, nos relacionamentos todos que vocês, né, que a gente vive e experiencia, e começar a perceber como é que está esse movimento aí de vocês, do equilíbrio, de troca. Se tiver demais, dá um passinho, né, padre? Vamos repensar, vamos deixar aquilo ali equilibrar, para vocês irem sentindo como está funcionando, se está funcional ou disfuncional, porque quando está funcional e a gente está na ordem, obedecendo aí, né, os princípios, o pertencimento e vendo esse equilíbrio, a vida ela flui levemente. Mas, gente, aos poucos, é assim mesmo, a gente vai, eu falo, fazendo, experimentando e se movimentando e está tudo bem. Juliana, no Eneagrama tem uma personalidade que ela é mestra para fazer isso, para desequilibrar a troca em dar e tomar, que é o tipo 2, né? O tipo 2, ele não só ajuda, como ele desenvolveu a capacidade de detectar de longe que o outro está precisando. E ele não só faz isso, como ele vai gerando no outro demandas. Ele gera no outro desejo que o outro não tinha, ele gera necessidade no outro que o outro não tinha, porque na medida que ele gerar isso no outro, o outro vai pedir, vai solicitar. Então, quando você fizer, ou se alguém que está assistindo fizer o Enneagrama, vai entender. O tipo 2, a personalidade 2, é a que mais desequilibra a ordem da ajuda. Por uma carência absurda de amor, de afeto, de carinho que ela não teve com o pai lá na infância, ela agora desenvolveu uma capacidade extraordinária de ajudar, mesmo quando não é solicitado, e além disso, detectar e antecipar-se à necessidade e até criar no outro necessidade que o outro não tinha. Olha que absurdo. Já quero. Eu também topo em uma próxima live para a gente trabalhar aí um pouquinho dos tipos, quem sabe? Exatamente, mas aqui eu fiz uma propaganda, joguei um filtro. Claro! E eu já peguei. Eu tô dentro. E foi muito coerente porque nós estamos falando sobre isso mesmo, né? Sobre as ordens da ajuda. Isso. Aí só complementando aqui, a Amanda coloca que isso acontece demais no divórcio, né, Juliana? Quando um dá demais, quando um dá muito mais do que o outro, o que mais recebe sai. Aqui, é claro, Amanda, isso acontece muito, tá? E a pessoa que deu fica, nossa, mas eu não fui reconhecido, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e sempre querendo, sabe, do outro, porque ele fez e quer ser reconhecido e tudo mais. É muito claro esses movimentos, viu? E a gente traz um pouquinho aqui para vocês, essa nossa conversa, é mais mesmo nesse sentido da gente ir tomando consciência dos nossos movimentos que a gente vem realizando aí durante o nosso dia, nossa jornada, para a gente trazer esses ensinamentos e a vida da gente ficar mais leve, mais gostosa, mais saudável, porque se a gente faz um movimento de cura, a gente também traz a cura para os nossos filhos, para aqueles que, né, a gente vai passar a vida adiante, para aqueles também que através do nosso trabalho, que é uma forma de passar a nossa vida adiante, fazer algo de bom, né, padre, com a nossa vida, a gente também traz esse movimento de cura para as pessoas que nós vamos atender, cada um na sua profissão. Uhum. Sobre a questão da espiritualidade e a constelação, quando uma pessoa nunca participou de uma constelação, que ela vai, quando a constelação é feita com pessoas, né? Ela vai, ela senta lá e ela começa a ver o movimento
que é feito, ela se assusta e ela tem uma tendência a transferir aquilo a um ritual religioso, a alguma coisa de espiritualidade totalmente assim distorcido. Então, as constelações não têm a ver com religião, não Isso. tem a ver com rito religioso, não tem a ver com, a princípio, espiritualidade. No entanto, quando o trabalho é feito, o diagnóstico é feito, o tratamento é feito, e a pessoa ela consegue se sentir mais livre, ocupar o espaço dela, né? Com a força do pertencimento, seguir o seu destino e sente uma paz, isso naturalmente implica numa dimensão espiritual da pessoa. Sim. Então, as constelações ajudam enormemente a cada um a desenvolver mais a sua espiritualidade. E espiritualidade hoje, Juliana, para nós que acreditamos, sempre foi, mas para a ciência, hoje, ela é uma inteligência. Existe um psicólogo norte-americano que se chama Howard Gardner. Ele identificou 9 inteligências. E a inteligência espiritual está ali nesse hall, nesse elenco, como uma inteligência. Assim como existe uma inteligência intrapessoal, interpessoal, pitoresca, né? Linguística, existe uma inteligência espiritual também. Então, a inteligência espiritual ela é muito mais desenvolvida quando um trabalho de constelação é feito de forma coerente, produz os resultados que o campo permite, e a pessoa consegue ali se firmar diante da sua história como um indivíduo único, livre, consciente, capaz de seguir o seu destino. Isso faz com que ele tenha o desenvolvimento da sua inteligência espiritual cada vez mais, qualitativamente falando, melhor. Isso aí. E é lindo, né? O mover da alma, o movimento Correto. da alma. É lindo. O padre, então nós vamos encerrar, 12h30, hein? Já 1h15 que nós estamos aqui nesse papo maravilhoso. Você já almoçou? Não, vamos almoçar. E agora, sempre quando eu termino as minhas lives, eu trago uma carta, né? Uma fala. Não sei se o senhor trabalha com essas falas sistêmicas. E tem uma outra aqui também, que a gente sempre traz essa aqui, constelações sistêmicas. Eu não conheço essa daí. Aí são cartas também que ajudam a gente na hora de fazer o movimento das constelações. Antes de ler aqui, a que eu tirei pra gente, eu agradeço a disponibilidade, agradeço pela partilha, por tudo que foi falado aqui. Muito, muito obrigada. Enriqueceu demais aqui a minha vida, o meu dia. Eu agradeço que foi um presente para mim, tá? Meu aniversário hoje. Então, assim, foi muito bom, preencheu meu coração. Estou feliz. Parabéns, Obrigada. Deus abençoe. Amém. Agradeço ao pessoal que esteve aqui conosco, que estão aqui ainda, a partilha, a contribuição, né, de vocês. Foi muito bom, muito gostoso. Espero ter outras oportunidades para a gente poder conversar aí sobre o Enneagrama também. Estou super curiosa, tá? Então, pessoal, obrigada. Ótima segunda. E agora eu deixo uma cartinha aqui para todos nós. Aí eu vou ler. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. Não tinha carta melhor. Olha só. Estamos todos conectados através de uma teia invisível. Isso aí, padre. Quer falar alguma coisa para a gente terminar? Fantástico e sistêmico, né? Essa carta, né? Realmente existe uma composição holográfica que conecta tudo a todos e todos a tudo, né? Isso aí. E quando a gente entende isso, é por isso que nós padecemos tanto, individualmente, coletivamente, enquanto sociedade e até mesmo economicamente e politicamente. Porque a gente tem aquela ideia de que o problema econômico não tem a ver com o problema político, que não tem a ver com o problema da ecologia, que não tem a ver com o problema de etnia, de segregação, de racismo. Então a gente tenta solucionar um problema desvinculado do outro, por isso que essa conta nunca fecha.
né? Porque não há possibilidade de você tentar sanar problemas econômicos sem trazer também na pauta do dia a questão da ecologia, da natureza, a questão da política, porque tudo está conectado com tudo, tudo tem implicação. E isso vai desde a alma individual minha aqui e sua aí também, particular, em contato com almas maiores, que é a alma do sistema, da minha família, da minha sociedade, da minha comunidade e de todo o cosmos, né? Estamos todos conectados. Todos. Né? E hoje o meu sistema se conecta ao seu e a de todas as pessoas aqui. E foi muito bom e eu sou grata, né, a toda a ancestralidade de todos vocês que proporcionou vocês chegarem até aqui e a gente ter esse contato. Sou grata mesmo. E se eu puder, eu posso fazer um último pedido? Se eu pode fazer por nós uma oração, algo assim para nossa segunda-feira? Sim, aniversariante tem toda a autoridade de pedir isso, né? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui falando sobre coisas que constituem a existência que o Senhor nos deu. Obrigado pelos conhecimentos adquiridos, pelas experiências compartilhadas. Acolhemos também tudo o que aconteceu em nossa vida, do jeito que aconteceu e como aconteceu. Acolhemos com amor e generosidade a história de cada um, a vida de cada um. E agradecemos o dom da vida dessa tua filha e nossa irmã Juliana. Conceda a ela a paz, a luz, que a espiritualidade da vida dela possa fluir cada vez mais em benefício próprio e em benefício de tantas pessoas que chegarem até ela e dela se ausentar. Dignai-vos, Senhor, abençoar a nós, aqui reunidos, todos os seus familiares, a proteção divina, a paz e a bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Boa tarde, gente. Ótima segunda. Obrigada, Padre, mais uma vez. Gratidão. Eu que agradeço e meus parabéns, viu? Obrigada. Gente, a live vai ficar gravada aqui, tá? Beijo grande a todos vocês. Um abraço, Padre. Outro, Juliana. Tchau, tchau. Tchau.